Olá, pessoal do Momento História. Hoje, vamos desvendar um dos maiores mitos da história. A ideia de que o racismo científico surgiu do nada no século XIX. Preparem-se, porque o que aconteceu foi muito mais complexo e proposital. Quando e onde o racismo, como conhecemos, realmente começou? Você sabia que o racismo científico não foi uma invenção do século XIX? Eu vou mostrar a vocês como o racismo não foi inventado nessa época, mas sim reestruturado e institucionalizado. Vamos voltar no tempo, para o primeiro contato dos europeus com os povos do Sahel, uma região crucial da África, e entender como esse processo de desumanização começou bem antes da ciência. Se você gosta de uma boa história para entender o presente, já deixe o seu like, compartilhe este vídeo com o máximo de contatos possíveis e se inscreva no canal para não perder nenhum momento história. Agora, vamos ao que interessa. Rotas transsaarianas. Antes da chegada dos portugueses à costa africana no século XV, o Sahel já tinha contato indireto com a Europa via as rotas comerciais que atravessavam o deserto do Saara. Mercadores árabes e berberes, como os tuaregues, atuavam como intermediários, trocando ouro, sal, marfim e escravos do Sahel com os povos do Mediterrâneo, incluindo europeus. Essas interações, embora não fossem diretas, já ligavam economicamente a região à Europa. Exploração marítima portuguesa. A partir do século XV, os portugueses, em busca de uma rota marítima para a Ásia e de fontes diretas de ouro e outros bens, começaram a explorar a costa da África Ocidental. Eles estabeleceram feitorias e postos comerciais, como o de São Jorge da Mina, atual Gana, que se tornou um ponto crucial no comércio de ouro. Essa presença na costa, no entanto, não significou uma penetração imediata e profunda no interior do Sahel. Imagine o século XV. Os povos do Sahel já tinham impérios sofisticados, como Mali e Songhai, com universidades em Timbuktu que eram centros de conhecimento global. Eles tinham redes comerciais complexas e um vasto conhecimento em astronomia, matemática e agricultura. Chegada no interior, séculos XVI ao XIX. A exploração e o contato mais aprofundados com os povos do interior do Sahel foram mais lentos. Exploradores e missionários europeus, em busca de descobrir as fontes dos rios Níger e Senegal e as lendárias cidades de ouro, como Timbuktu, começaram a se aventurar pela região nos séculos seguintes. Muitas dessas expedições enfrentaram grandes dificuldades e a resistência dos povos locais. Colonialismo, século XIX. O contato em larga escala e com maior impacto ocorreu no final do século XIX, com a partilha da África e a imposição do domínio colonial por potências como a França e a Grã-Bretanha. A colonização mudou drasticamente a dinâmica da região, resultando na criação de fronteiras artificiais, na exploração de recursos e na subjugação das estruturas sociais e políticas existentes. Foi nesse período que o contato se tornou uma relação de dominação, com profundas consequências para os povos do Sahel, muitas das quais persistem até hoje. Quando os primeiros europeus chegaram à costa, o contato foi, em grande parte, comercial. O interesse europeu se concentrou no comércio, especialmente por meio das feitorias costeiras. O objetivo era ter acesso direto a bens como ouro, marfim e especiarias, contornando os intermediários árabes e berberes. No entanto, essa exploração puramente comercial logo se mostrou insuficiente para as ambições europeias. Algo começou a mudar. A visão eurocêntrica, que se via como o centro do mundo, não conseguia enxergar a complexidade africana. Eles começaram a criar uma narrativa de que esses povos eram primitivos ou pagãos. Apesar da existência do racismo como um preconceito, uma crença informal, tendo em vista que nesta época o preconceito ainda não era um sistema. Eles desvalorizaram a ciência, a cultura e a política africanas. Isso não foi um erro, foi uma estratégia. Era muito mais fácil explorar e escravizar um povo se você os considerasse inferiores e sem história. Essa desvalorização foi o primeiro passo. Agora, avancemos para o século XIX. Com a Revolução Industrial e a necessidade crescente de matérias-primas e novos mercados, a lógica mudou. A competição entre as potências europeias pelo controle de territórios resultou na Partilha da África, Conferência de Berlim, de 1884 a 1885. Nesse momento, o objetivo não era mais apenas o comércio, mas sim o domínio político e territorial. O controle direto sobre o território garantia a exclusividade na exploração dos recursos naturais e a imposição de regras comerciais que beneficiavam unicamente a metrópole. Domínio cultural e a justificativa da missão civilizadora. O domínio político e econômico foi complementado por um projeto de domínio cultural.
A ideia de que os europeus tinham uma missão civilizadora serviu como uma poderosa justificativa ideológica para a colonização. Essa narrativa, baseada em teorias racistas e na crença da superioridade europeia, buscava deslegitimar as culturas, as religiões e as estruturas sociais africanas, impondo valores e sistemas de educação europeus. Esse processo de aculturação visava não apenas a pacificar as populações, mas também a criar uma classe de colonizados que, por meio de sua formação, pudesse auxiliar na administração colonial, garantindo a manutenção do poder europeu com menos esforço e custo. A escravidão como culminação. A escravidão foi um dos pontos cruciais desse processo. O tráfico negreiro, que existiu por séculos e foi impulsionado pela demanda por mão de obra nas Américas, é visto por muitos como a manifestação mais brutal da exploração europeia. A dominação política e a desestruturação social que o colonialismo impôs aos povos africanos enfraqueceram as estruturas de resistência, facilitando a captura e o transporte de milhões de pessoas para o trabalho forçado em outras partes do mundo. Essa dominação europeia foi um processo intencional, gradual e multifacetado e validado por uma análise histórica que vai além do simples comércio. Essa dominação abrange a busca por poder, a exploração de recursos e a imposição de uma hegemonia cultural que teve consequências devastadoras e duradouras para o continente africano. Com o imperialismo em alta, as potências europeias precisavam de uma justificativa moderna para a dominação em larga escala. É aqui que entra o grande plot twist da história, começando com o silenciamento das vozes africanas. A historiografia tradicional, baseada em documentos escritos, ignorou ou desvalorizou as ricas tradições orais africanas, as narrativas de chefes, de griotes, contadores de histórias e do povo em geral. Isso fez com que a história da África fosse vista apenas como a história da chegada e da ação dos europeus no continente, e não como a história de povos e civilizações com trajetórias próprias. Ocorreu também a criação de mitos. Essa visão eurocêntrica ajudou a perpetuar mitos como o de que a África era um continente sem história, ou que seus povos eram primitivos e precisavam ser civilizados. Isso justificava moralmente a escravidão e o colonialismo. Apenas quando historiadores africanos e africanistas, tanto europeus quanto de outras nacionalidades, começaram a questionar essa narrativa, a complexidade dos reinos, impérios, sistemas sociais e redes comerciais pré-coloniais foi revelada. O que também chama a atenção é foco na reação, não na agência. A história da África, muitas vezes, foi retratada como uma série de reações aos eventos europeus. Em vez de focar na agência, a capacidade dos povos africanos de agir e moldar sua própria história, o foco era na reação à escravidão, ao colonialismo, etc. O heroísmo das resistências, as alianças estratégicas e as inovações africanas foram frequentemente minimizadas. Logo chegamos no cerne da questão por conta do desprezo dos europeus pelas conquistas tecnológicas, políticas e culturais dos africanos. A reestruturação do racismo. Os europeus criaram o que chamamos de racismo científico. O velho preconceito foi transformado em um fato científico. Pseudocientistas, com teorias como a biologia social e a eugenia, tentaram usar a ciência para provar uma hierarquia entre as raças. Eles mediam crânios, analisavam características físicas e concluíam que a raça branca era superior. Pode-se dizer que ocorreu uma violência epistêmica, na qual o racismo científico precisava apagar o conhecimento e a história africana para funcionar. Era preciso convencer o mundo de que a África não tinha história para justificar a dominação dos povos africanos. A institucionalização do racismo estrutural e científico foi a consequência. O racismo deixou de ser apenas um preconceito e se tornou uma política de Estado. O racismo legitimou a Conferência de Berlim, onde a África foi dividida sem o consentimento de seus povos. O racismo moldou políticas de saúde, que desumanizaram populações inteiras, e até mesmo se tornou uma ferramenta na Guerra Fria, usada como arma ideológica. O racismo que vemos hoje, em nossas estruturas sociais e políticas, não nasceu de repente. Ele foi um projeto de dominação meticuloso, que usou a ciência para apagar a história e justificar a violência. Entender essa reestruturação é fundamental para desconstruir o racismo nos dias de hoje. A história não é apenas sobre o passado. Ela nos ajuda a entender o presente e a lutar por um futuro mais justo. Desde o século XV, quando os portugueses começaram a explorar a costa africana, a justificativa para a escravidão foi se moldando. Inicialmente, a escravidão era vista em termos de religião e guerra, mas rapidamente o fator cor da pele se tornou a base para a distinção. O conceito de que os africanos eram pagãos e bárbaros serviu como um prelúdio para a ideia de que eles eram inerentemente inferiores. Esse tipo de preconceito, embora não fosse científico no sentido formal,
criou as bases para o que viria a ser o racismo. O projeto europeu de apagamento da história africana foi uma ferramenta fundamental para solidificar essa hierarquia racial. Se a história de um povo é apagada ou distorcida, é muito mais fácil argumentar que ele é primitivo e, portanto, inferior. O racismo científico como justificativa. Quando o racismo científico surgiu no século XIX, ele não criou o preconceito racial. Em vez disso, ele forneceu uma justificativa pseudocientífica para um sistema de dominação que já estava em pleno funcionamento. Essa ciência serviu para provar o que as elites europeias já acreditavam, dando-lhe uma falsa legitimidade. O impacto desse racismo científico foi devastador. Ele foi usado para justificar a escravidão em larga escala, legitimar o colonialismo, com a ideia de que a raça inferior precisava ser governada e civilizada pela raça superior, influenciar leis e políticas públicas que perpetuaram a segregação e a discriminação por décadas, mesmo após o fim da escravidão. O racismo estrutural e científico foi um projeto de dominação e está perfeitamente compatível com a análise histórica atual. O racismo estrutural e científico não foi um acidente, mas sim um projeto intencional que usou a desvalorização e o apagamento da história para construir uma hierarquia racial que serviu aos interesses econômicos e políticos dos europeus. Os europeus não só desvalorizaram a ciência, mas também a capacidade política e econômica dos povos africanos. Reinos e impérios com sistemas de governo, diplomacia, exércitos e complexas redes comerciais internas e externas foram vistos como tribos desorganizadas. Qual era o objetivo desta visão? O objetivo era negar a soberania africana e justificar a imposição de um protetorado ou de uma administração colonial, alegando que os africanos não eram capazes de se autogovernar. Essa visão permitiu também o apagamento das práticas agrícolas e culturais. A negação do conhecimento africano se estendeu a áreas práticas, como a agricultura. Práticas agrícolas sofisticadas, adaptadas a climas e solos específicos, foram desprezadas em favor de métodos e culturas europeias. O mesmo ocorreu com a cultura, a religião e a arte. A religião tradicional africana foi rotulada como fetichismo ou superstição, e a arte africana, que influenciou grandes nomes como Pablo Picasso, foi considerada a arte primitiva por muito tempo. Quais os impactos do racismo estrutural e científico no presente? O impacto dessa desvalorização é sentido até hoje. O racismo estrutural moderno é um resíduo direto dessa campanha histórica de apagamento, pois mostra que a dominação não foi apenas militar ou econômica. Foi, e continua sendo, um projeto de dominação epistêmica, a tentativa de controlar e invalidar o conhecimento de um povo para justificar sua submissão. Se você gostou de aprofundar nessa discussão, quero ver sua opinião nos comentários. Sua voz é muito importante para nós. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se agora mesmo no Momento História e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas análises. Obrigado por assistirem e até a próxima!